Eu quero, irmãos, ler a Escritura aqui no livro de Êxodo, para a base do nosso tema nesta manhã, Êxodo capítulo 12, verso 12 ao 13. Assim nos diz a palavra do Senhor, Êxodo 12, do versículo 12 ao 13. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos... mudei aqui. Peguei o capítulo errado, né? Êxodo 12, verso 12 aqui. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Precioso Deus, tua palavra nunca envelhece. Tua palavra, ela é sempre nova, porque o Senhor não envelhece. E lemos aqui a palavra, a Escritura, e agora pedimos que o Senhor nos ajude a ter o contexto da palavra e trazer, assim, o tema que venha abençoar a meus irmãos que estão em suas casas e ali estão agora atentos para ouvir a Tua voz, para receber de Ti o conselho, para que sejam melhores cristãos. Assim, meu Pai, usa-me, ó Pai, cobre-nos com Teu sangue, com a Tua graça, e fala conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, como eu havia citado aqui no início, na abertura, né, da nossa transmissão, falei que nós iríamos falar sobre o tema qual é o objetivo da mensagem. Nós sabemos que a mensagem, em cada era, em cada tempo, Deus sempre enviou uma mensagem através de homens escolhidos por Deus para cumprir aquele propósito. Deus nunca ficou sem uma testemunha, sem alguém para levantar a bandeira do Evangelho e defendê-la corretamente. Houve tempos em que era escasso ver alguém defendendo a fé, mas Deus sempre teve esta linha durante todos os anos de alguém defendendo a sua palavra, o seu Evangelho. E nós estamos, irmãos, agora no desfecho final, aonde tudo aquilo que começou desde Gênesis está agora chegando ao seu amadurecimento, e é o momento de mostrar realmente o que realmente foi semeado. Eu creio, irmãos, que nós, como crentes desta mensagem, queremos que a mensagem cumpra em nós o objetivo pelo qual ela foi enviada. E isso nos preocupa como pregadores desta mensagem, nos preocupa em saber se realmente a igreja, os crentes, têm tido consciência do que Deus espera de nós, do que Deus espera de mim, o que Deus espera de você. Porque ser somente um membro, participar dos cultos, dar os seus dízimos, suas ofertas, o que está correto, mas somente isso não te faz um portador da mensagem, somente isso não te leva a ter o selo do arrebatamento em sua vida. E nós sabemos, amados, que os sinais estão mostrando que a qualquer momento
a qualquer momento Deus colocará um ponto final e chamará o seu povo para encontrar com Ele nas nuvens. E é importante que eu, você, cada um de nós, esteja certo de que estamos posicionados corretamente, segundo o que a palavra de Deus pede de nós. É claro que somos homens, somos humanos e temos falhas, mas eu digo a você que falhas não impedirão você de estar no arrebatamento. Mas o que pode impedir e vai impedir é o pecado, é a pessoa parar diante das falhas e permitir com que aquilo se aninhe, se enraize em suas vidas. Em uma corrida, às vezes, o atleta cai. Isso é uma falha grave, mas ele rola no chão, se levanta e prossegue correndo. E o importante é que ele chegue ao final e passe a linha da chegada. Assim também, amados, é o que Deus espera de mim e de você, que nós possamos, mesmo que às vezes feridos, atingidos, mas não pare de lutar. Eu falava com alguém que me enviou uma pergunta sobre um determinado assunto, se era errado fazer aquilo, e eu lhe respondi que sim. E ele, então, nos primeiros momentos, tomou a palavra, mas logo começou a buscar outros conselhos e tentar argumentos que defendessem aquela atitude como não sendo algo tão grave. E eu olhei e eu disse: irmão, o grande problema é quando a pessoa começa a argumentar para tentar se conscientizar ou se enganar a si mesmo de que isso não é errado. Mas eu disse: se você tiver falhas, mas não procurar defendê-las, mas olhar para Cristo e Deus te encontrar lutando contra aquilo, você é justificado por Deus. Mas quando você tenta argumentar para enganar a sua consciência de que isso não seria errado, aí que está o grande perigo. Mas, irmãos, esse não é o meu tema, o tema é qual é a mensagem, ou qual é o objetivo desta mensagem. Precisamos saber, porque se nós estamos em um projeto e não sabemos o objetivo central daquele projeto, nós não vamos alcançar nenhum tipo de êxito, nós vamos simplesmente nos enrolar, nos confundir, mesmo estando dentro do projeto, mas não compreendendo, acaba sendo danoso para a pessoa. Nós sabemos que cada mensageiro, como eu disse, em todas as eras, Deus teve sua mensagem, Deus teve seu mensageiro, e cada um deles trouxe para a sua época, para o seu tempo, uma mensagem. E esta mensagem não era nada mais, nada menos do que o recado de Deus para aquele povo. A mensagem não era um sistema, não era uma teologia humana, um monte de regras, mas a mensagem de cada mensageiro em cada era específica trazia para aquelas pessoas um recado direto de Deus. E no desenrolar do ministério de cada um desses mensageiros, no desenrolar do ministério de cada mensagem, houve fases, mas o importante era aqueles crentes daquele tempo compreenderem que havia um alvo, o qual o mensageiro estava lhes direcionando. Como eu disse, no decorrer
da mensagem, houve fases, houve muitos ensinos que foram corretos, que foram bons, mas tinha um objetivo central na mensagem e que os crentes de cada era precisavam captar aquele objetivo e então alcançá-lo por fé. E quando eles captavam qual era o objetivo da mensagem, eles então entendiam qual era a mensagem para o seu dia. Eu posso citar aqui um exemplo de João Batista. Quando João Batista veio, ele tinha uma mensagem para aquele povo. Mas veja que no desenrolar do seu ministério houve fases, como, por exemplo, ele pregou contra o pecado, condenou o pecado, o que fazia parte da mensagem. Ele levou as pessoas a serem batizadas, tudo isso fazia parte da mensagem. Mas havia realmente um foco principal, um alvo, o âmago. E aqueles discípulos, você vai ver que a Bíblia diz que muitas pessoas vinham para ser batizadas por João. Mas você vai ver em São João capítulo 1, creio que, se não me falha a memória, verso 29, que quando João Batista viu Jesus passando e levantou o seu dedo profético e apontou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você vai observar que a Bíblia diz que 2 dos seus discípulos, vou tentar encontrar aqui São João, capítulo 1, eu acho que é verso 32, vamos ver se é. Vamos com calma, né? Eu quero transmitir aquilo que Deus colocou em meu coração e que você possa captar. Isso, capítulo 1, versículo 35. E no dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Como eu estava dizendo, a mensagem de João, ela trouxe várias etapas que foram importantes, que foram necessárias, mas ela tinha um ponto específico. E esse ponto específico realmente era a mensagem de João para aquele dia. Os demais pontos faziam parte desta mensagem. E como eu disse, a Bíblia diz que as multidões vinham para ser batizadas por João. Mas veja que essas multidões, por certo, criam e diziam: a mensagem de João é pregar contra o arrependimento. Não, na verdade, a mensagem pregar contra o arrependimento fazia parte da mensagem. Mas a mensagem realmente era algo mais sublime. Outros diziam: a mensagem de João é batizar. Isso fazia parte da mensagem de João. Mas a mensagem de João em si era algo mais além. E dessa multidão que vinha ser batizado, você não vê uma multidão seguindo Jesus. Mas você vê aqui 2 discípulos se levantaram e seguiram a Jesus. Por quê? Porque esses discípulos tinham captado por revelação divina qual era realmente a mensagem de João. Eles sabiam que Deus tinha levantado João para pregar contra o pecado, eles sabiam que Deus tinha levantado João para batizar no Jordão, mas eles sabiam que a mensagem realmente, o objetivo principal, era algo mais. E a mensagem dele era apresentar para eles o Messias. Eu posso imaginar que esses discípulos
Quando se reuniam, quem sabe, com seus familiares ali ao redor da mesa, aquele pai olhava e dizia: filhos, olha o privilégio que nós temos. Nós veremos com nossos olhos o Messias. É em nossos dias, é em nosso tempo, é em nossa geração que nós veremos ele. Um filho poderia indagar e dizer: mas pai, quantos anos faz que espera o Messias? Eu não tenho dúvida que ele virá. Mas como o senhor pode ter tanta certeza que é para agora? Aquele pai poderia responder assim: meu filho, eu tenho absoluta certeza que é agora, porque o mensageiro que haveria de vir para apresentar ele a nós já está entre nós. Então veja que esses homens captaram realmente qual era a mensagem de João. Eles agradeceram a Deus pelos outros componentes que vieram junto com a mensagem, o qual foi bom, foi necessário, mas se eles não vissem qual era realmente a mensagem, eles ficariam como os demais ficaram, somente com o batismo de João, e não puderam ver e reconhecer e aceitar o Messias. Então, amados, assim, usando esse exemplo, nós podemos compreender melhor o que é que Deus quer nos dizer nesta manhã. Por exemplo, agora, em nosso tempo, na dispensação da graça, temos as 7 eras da igreja, 7 mensageiros. Podemos vir para mais próximo do nosso tempo, quando chega o Lutero. Lutero veio e ele escreveu as 95 teses, pregou ali na porta da igreja, qual ele era padre, condenou a adoração a imagens, falou contra as indulgências. Tudo isso fazia parte da mensagem que Deus iria trazer por aquele homem. Mas a mensagem realmente de Lutero foi: o justo viverá pela fé. Apontando realmente para a igreja a justificação pela fé. Então, condenar as imagens, condenar as indulgências, essas coisas, amados, outros já tinham feito em outros tempos. E foram mortos e tal. Mas veja que Deus, através de Lutero, trouxe vários assuntos que a igreja precisava ouvir, mas havia um ponto principal, que era a mensagem de Lutero. E se pudéssemos falar com um crente dos dias de Lutero, um crente revelado, um crente que captou realmente a mensagem do seu dia, e perguntássemos qual foi a mensagem de Lutero, ele responderia com poucas palavras: o justo viverá pela fé. Essa foi a mensagem de Lutero. Nós podemos olhar depois, Deus envia Wesley. Quantas coisas Deus trouxe através do Wesley, mas havia um âmago, havia um foco principal. E a mensagem de Wesley foi santificação. Através do sangue de Cristo, a pessoa ter realmente a sua natureza mudada. Então, amados, vindo agora mais para os nossos dias, o que nos importa, nós temos a mensagem. E eu sei que há muitas pessoas que foram chamadas, e se conta já milhares e milhares e milhares de crentes, chamados crentes da mensagem. Mas eu me pergunto, quanto por cento dessas pessoas realmente tiveram a revelação do que é a mensagem trazida por Deus através do 7º anjo? Como eu disse,
Todo mensageiro traz muitas coisas que acompanham a mensagem, mas o importante é ter o entendimento e a revelação para a mensagem em si, o que é que Deus realmente queria trazer através daquele homem. Todas essas coisas que acompanham são necessárias, são importantes, mas não é ainda a mensagem. Como eu disse, João Batista, muitos podiam crer com toda a alma sobre o batismo feito por João, e mesmo assim ficarem fora do projeto de Deus, por não compreenderem que a mensagem realmente era apresentar o Cordeiro. E hoje, irmãos, muitas pessoas podem tomar parte da mensagem, tomar aquilo que veio acompanhando a mensagem, como, por exemplo, o batismo em nome do Senhor Jesus. Isso faz parte da mensagem do mensageiro do sétimo anjo de Malaquias 4. A unicidade, crer que há um só Deus, não é três pessoas da Santíssima Trindade, não é uma dualidade, não é o unicismo também, mas é um Deus que se manifestou em três ofícios. Então, uma pessoa pode captar isso e dizer, Deus enviou o irmão Branham para nos mostrar que há um só Deus. Sim, Deus o enviou para isso, mas essa não era o foco principal, não era a mensagem dele, isso fazia parte da mensagem dele. Outro pode dizer, Deus enviou o profeta para nos falar sobre o pecado original e nos mostrar o que realmente aconteceu lá. Faz parte, isso faz parte da mensagem. Deus enviou o profeta para nos revelar os mistérios do Apocalipse. E isso também faz parte de todo esse pacote que acompanha a mensagem. Mas existe um ponto principal que não podemos falhar em ver. E esse ponto principal é o que realmente chamamos a mensagem. Qual é realmente a mensagem que Deus enviou através do seu profeta? Lembrando, amados, que nós estamos agora no fim, não há outra mensagem, nem outro mensageiro. E as sementes que foram plantadas lá no Éden, elas chegarão agora ao seu amadurecimento, mostrando realmente a mesma semente, tanto a semente do mal quanto a semente do bem. E quanto à semente do bem, nós vemos que havia um homem, um pequeno homem, aonde Deus, através dele, manifestou o seu poder criador, o poder para dominar sobre todas as coisas, sobre a natureza, e esse pequeno homem foi Adão. Ele tinha o poder da palavra falada. Ele podia mandar o vento parar e o vento parava. Ele dominava sobre toda a natureza. Ele era um pequeno Deus. Mas através do pecado, ele perdeu essa posição em Cristo. Mas Deus não muda o seu parecer, Deus não muda o seu plano. O plano de Deus era ter os seus filhos, tendo domínio sobre a natureza, tendo o poder da própria palavra falada, aonde Deus poderia ser tão íntimo, tão junto com esse filho, ao ponto desse homem abrir a boca e Deus falar através dele. E Adão perdeu isso por causa do pecado. Mas Deus não mudou o seu plano. E Deus começou através do sacrifício do Cordeiro, e veio vindo pelos sinais, pelas sombras, pelos tipos, e veio até que chegou a pessoa de Cristo, o próprio Deus feito carne, foi tentado, morreu, pagou pelo preço dos nossos pecados, e agora, amados, nós estamos no fim de todas as coisas, aonde Deus, através desse mensageiro, nos revela todos os mistérios
e restaura tudo aquilo que o homem tinha tirado e jogado fora das Escrituras, fora dos ensinos. E o projeto de Deus é realmente levar essa noiva eleita, não só a ser um povo que tem mais conhecimento do que a denominação ali fora, mas levar esse povo a voltar a ser uma deidade manifestada na terra, um pequeno Deus. Você diz, como pode ser isso? Sim, Jesus disse, vós sois deuses. Um pequeno Deus, um Deus com D minúsculo. Esse é o objetivo de Deus, amados. Levar a noiva a essa unção, a esse poder total, ao ponto que abriremos a boca e Deus falará através de nós, como falou através de Adão. E no ministério do profeta, Deus deu um pequeno sinal disso, ao manifestar o poder da palavra falada através do seu servo, por 5 vezes, criando os esquilos, dando a ressurreição ao peixinho, parando aquela tempestade, dando a conversão dos meninos da irmã Mose, e também ordenando que aquele tumor desaparecesse do corpo de sua esposa. Somente com o poder da palavra. Como no exemplo do peixinho, ele estava ali pescando com aqueles amigos, e de repente um dos seus colegas pegou um peixinho muito pequeno, e foi tentar tirar o anzol e não saía, engoliu a isca com o anzol e tudo. Então aquele homem puxou a linha e saiu junto às entranhas do peixe, e é claro, o peixinho perdeu a vida. E aquele homem era um peixinho tão pequeno, não valia a pena levar para casa, ele jogou na água e disse, foi seu último cartucho, amiguinho. E o peixinho boiou e as ondas do lago recostaram aquele animalzinho. E o profeta estava ali, ele disse, de repente, uma unção veio sobre mim, a qual eu chamo de superunção. E eu abri a boca e disse, eu te dou a vida em nome de Jesus. E o peixinho simplesmente reviveu e mergulhou para as águas. E o profeta disse, isso que vocês viram em partes, pequenas fagulhas, no meu ministério, virá em plenitude sobre vocês. Virá em plenitude sobre vocês. E ele disse, a noiva chegará a ser uma super raça. Então, amados, a mensagem do entardecer não é somente o batismo, isso faz parte da mensagem. Não é somente a ceia correta com vinho puro e lava-pés, faz parte deste pacote, faz parte da mensagem. Mas se alguém somente fica com essas partes que acompanham a mensagem, o batismo, a revelação dos selos, só fica com esse conhecimento e não captar que realmente a mensagem tem um alvo principal. E esse alvo principal é trazer a vida para dentro do grão outra vez, para que a vida, estando dentro de nós, produza as mesmas obras, ao ponto de a nossa boca ser a boca de Deus, falando e trazendo as coisas à existência. Se a pessoa não captar que esse é o âmago da mensagem, ele ficará somente com o conhecimento, com partes da mensagem, e perderá o objetivo principal e perderá o rapto. Volto a falar sobre João Batista. João Batista foi o profeta precursor da primeira vinda de Cristo. Junto com a mensagem, veio várias coisas acompanhando que faziam parte da mensagem.
Mas aqueles que compreenderam que a mensagem realmente era algo mais. E qual era a mensagem de João Batista? Apresentar a eles o Cordeiro. Para aqueles que não tiveram a revelação do que foi realmente a mensagem, se pudéssemos perguntar, eles diriam: a mensagem de João foi batizar. A mensagem de João foi pregar contra o pecado, condenar o pecado. Isso fez parte da mensagem. Mas se tivéssemos a oportunidade de perguntar para aqueles que tiveram a graça de compreender e ter a revelação da mensagem da hora, eles diriam assim: a mensagem de João foi introduzir aos nossos corações o Messias. E o profeta é que nos responde. Qual é a mensagem trazida por Deus através dele? Ele diz assim: a mensagem de Lutero foi justificação. A mensagem de Wesley foi santificação. Mas a minha mensagem, disse o irmão Branham, é o sinal. Então veja, a mensagem que Deus enviou, o objetivo desta mensagem é trazer a vida para dentro do grão. É o batismo do Espírito Santo. Por isso, irmãos, numa mensagem que eu esqueço agora o título, o profeta diz: deveríamos nós pregar sobre o batismo do Espírito Santo, assim como se prega sobre cura divina. E é quase impossível ter um culto sem que haja a oração pelos enfermos. E o profeta diz que deveríamos pregar sobre o Espírito Santo como se prega cura divina. Eu trouxe junto, irmãos, para nós lermos aqui alguns parágrafos, a mensagem, o sinal. Eu espero que vocês estejam captando. Então, resumindo, qual é a mensagem do mensageiro da sétima era? A mensagem do mensageiro da sétima era é o sinal, ou seja, é trazer a nós a vida de Deus em nossos corações, selando com o Espírito Santo. Esta é a mensagem. E quem falhar em ver isso, pode ver todas as outras coisas que acompanham a mensagem, pode conhecer a mensagem, os mistérios, a revelação, o que está bem e faz parte, devemos ter. Mas se ele não captar que a mensagem é a vida de Deus dentro de nós, ele ficará somente como um crente intelectual e perderá o principal, que é o arrebatamento. Olha o que diz, irmãos, nosso mensageiro no parágrafo 52 da mensagem O Sinal. Parágrafo 52 da mensagem O Sinal, traduzida pela Voz de Deus. 52, aqui. Escuta, irmãos. Deus havia dito que, falando na questão do Adão, no dia que dele comerdes, nesse dia morrereis. E tinha havido uma vida que foi tirada em substituição à vida do crente. Deus, em misericórdia, aceitou um substituto pela vida da pessoa corrompida. Quando seu filho havia se corrompido com o pecado de não crer na palavra, então Deus, que é rico em misericórdia, fez um substituto. E isso consistia de algo ter de morrer em seu lugar, nada mais surtiria efeito. Foi por isso que as maçãs e pêssegos de Caim, e assim por diante, não surtiram efeito. Tinha que ser uma vida que tinha sangue nela, e a vida houvesse saído do sacrifício. E agora o sangue era um sinal de que o mandato de Deus havia sido cumprido. Agora, o que Deus requeria? A vida. E o sangue mostrava que tinha havido uma vida que foi tirada. Então, o sangue era o sinal que a vida havia sido oferecida, que algo havia morrido,
o requisito de Deus que uma vida tinha sido oferecida e o sangue tinha sido vertido, e o sangue representava o sinal de que a vida havia se ido. A vida do animal, do qual Deus havia falado, devia ser tirado. Era o sangue que representava o sinal, vem? Então ali, amados, já em Gênesis, Deus estava mostrando o seu objetivo, que era que o cordeiro fosse sacrificado, Cristo Jesus, para que a vida saísse e fosse liberada para vir sobre nós outra vez. Aquela vida que o Adão perdeu, haveria de retornar sobre o adorador outra vez. Veja ainda no parágrafo 68. Então o sangue foi um sinal ou uma identificação. O sangue identificava que o adorador havia matado o cordeiro e aceitado o cordeiro e aplicado o sinal em si mesmo, e não tinha se envergonhado. Ele não se importava com quem o visse, ele queria que todos o vissem, e o aplicava em tal posição que todo aquele que passava podia ver aquele sinal. Veja, muitas pessoas querem ser cristãs, gostam de fazê-lo secretamente, de modo que ninguém saiba que são cristãs. Ou as pessoas com quem andam, algumas pensam, bem, agora, veja, eu quero ser cristão, mas eu não quero que fulano de tal saiba disso. Está vendo? Bem, agora, veja, isso não é cristianismo. O cristianismo tem de mostrar o seu sinal. Veja, publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas, qualquer coisa, na igreja, em todas as partes, o sangue é o sinal, e o sinal deve ser aplicado. Veja, o pacto nem mesmo é efetivo sem esse sinal, né? O sangue era um sinal, ou uma identificação, identificado que o indivíduo havia sido redimido. Agora, bem, observe, eles já eram redimidos antes que algo sucedesse. Eles aplicavam o sangue por fé. Veja, antes que isso realmente acontecesse, o sangue era aplicado por fé, crendo que sucederia. Vê? Antes que a ira de Deus passasse pela terra, o sangue tinha que ser aplicado primeiro. Era tarde demais, depois que a ira já houvesse caído. Falando ali do Egito, né? O sangue tinha que ser aplicado na porta, antes que o juízo caísse. Amados, o juízo já está vindo para cair sobre essa terra. Já estamos vendo a pré-tribulação, angústia das nações, como Jesus disse, pestes, terremotos, pessoas em pânico. Tudo isso, irmãos, é um sinal de que logo o grande desfecho da tribulação cairá, a morte realmente virá, reinará sobre a terra. Mas quando isto acontecer, esta noiva será levada antes que o grande desfecho caia. Mas veja o que disse o profeta, lá no Egito, que era um tipo, antes que a morte viesse, o judeu tinha que aplicar o sinal. Por isso, amados, que eu digo, o quão é importante nós compreendermos que a mensagem é muito mais do que conhecimento, que muitas dessas coisas que você se agarra e diz, essa é a mensagem, eu sou um salvo porque eu tenho o batismo correto, eu tenho a ceia correta, eu sei sobre a revelação dos selos. Tudo isso é bom, amados, mas isso ainda não é a mensagem. Isso faz parte da mensagem. A mensagem do mensageiro do tempo do fim é o sinal. Isso foi o profeta quem disse.
Ele disse, a mensagem, repito, de Lutero foi justificação pela fé. Mensagem de Wesley foi santificação. Mas a minha mensagem é o sinal. Agora, como o sinal será aplicado em minha vida? Como o sinal será aplicado em sua vida? Quando nós realmente desejarmos de coração, batermos na porta, não aquela oraçãozinha mole, Senhor, me dá o Espírito Santo, e logo se levanta e vai para os seus afazeres, seus entretenimentos. Não, mas tem que haver uma determinação, como o profeta nos fala sobre Robertson, que entrou, amarrou o seu cavalo e entrou no meio do milharal, dobrou o seu joelho e disse, Jesus, eu vim aqui buscar o batismo do Espírito Santo. E eu quero dizer ao Senhor que eu estou determinado a recebê-lo. Eu não sairei daqui enquanto o Senhor não me der o batismo do Espírito Santo. Se o Senhor não der o Espírito Santo a mim, disse Robertson, quando o Senhor voltar, o Senhor vai encontrar um monte de ossos aqui. E esses são os ossos de Robertson. Porque eu não saio daqui sem recebê-lo. Qual foi o resultado? É claro, o resultado foi o selo de Deus na alma dele. Agora eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, está você realmente desejoso em ter o Espírito Santo? Tem você perdido sono pensando nisso? Tem você dobrado o teu joelho e clamado e desejado? Se você tem feito isso, não há dúvida de que Deus te dará o selo do Espírito Santo. Se você tem feito isso, você já pode ter recebido esse selo. Mas, irmãos, quantos realmente têm noção de que a mensagem é o sinal nas nossas vidas? Vamos ler um pouquinho mais aqui, irmãos, o nosso mensageiro falando. No 72 da mensagem ao sinal. Agora temos uma lição aí, que poderíamos realmente trazê-la ao seu pensamento. Um momento, veja, antes que aconteça, porque virá o tempo quando você não poderá aplicar o sinal. O cordeiro era morto no entardecer, depois de haver sido guardado por 14 dias, e então o cordeiro era morto e o sangue era aplicado no entardecer. Você entendeu? O sinal não chegava a ter existência até o entardecer. Estamos vivendo no tempo do entardecer. Essa é a mensagem do entardecer. Por isso não foi a mensagem de Wesley que trouxe o sinal, não foi a mensagem de Lutero que trouxe o sinal, porque o sinal é para o tempo do entardecer. Veja só, e este é o entardecer da era em que estamos vivendo. Que Deus, em nome do Senhor Jesus, abra o teu coração para ver isso. Este é o tempo do entardecer, ou melhor, é o entardecer da era em que estamos vivendo. Este é o entardecer para a igreja, este é o entardecer para mim, este é o entardecer para a minha mensagem. Estou morrendo, eu me vou, estou saindo no entardecer do Evangelho, e passamos através de justificação, e assim por diante. Porém, esta é a hora quando o sinal tem de ser aplicado. No domingo passado, lhes anunciei que tinha algo para falar-lhes. E é isto, é a hora quando simplesmente não se pode brincar com isto agora. Tem de ser aplicado. Se for para ser aplicado, tem que ser aplicado agora. Porque podemos ver que a ira está para passar pela terra, e tudo que não estiver sob o sinal perecerá. O sangue identifica você, observe. Irmãos, como estamos avançados ao tempo.
A hora está vindo, o momento, a ira de Deus logo será desencadeada sobre essa terra, amados. O homem tem feito coisas terríveis para provocar a Deus. No carnaval passado, você deve ter visto notícias de como foi horrível as apresentações, zombando, blasfemando. Houve uma encenação onde eles colocaram um homem vestido como se fosse Jesus, e o outro vestido como se fosse o diabo, e o diabo batendo em Jesus e vencendo a Jesus. E o povo nas arquibancadas rindo e achando bonito, e a mídia filmando e jogando. E agora vocês viram a praga caindo, a mão de Deus pesando sobre a terra. Mas você diz, isso fez com que eles refletissem? Não, a Bíblia diz, o sujo suje-se ainda mais. Lembra que a Bíblia diz que as pragas vêm e o homem, ao invés de se humilhar, blasfemaria ainda contra Deus? Coisas piores virão sobre a terra, meus irmãos. Mas quando chegar o momento realmente do desfecho final, desculpa, irmãos, quando chegar o momento do desfecho final, Deus tirará o seu povo, seremos levados. Mas quem que subirá? Aqueles que captaram o que é a mensagem do tempo do entardecer e receberam realmente a mensagem, o selo, o batismo do Espírito Santo. A mensagem do profeta teve muitos motivos, objetivos pelo qual veio. Um dos motivos foi mostrar o batismo, outro motivo foi mostrar que há um só Deus, outro motivo foi colocar a ordem nos dons da igreja, outro motivo foi revelar os mistérios da Bíblia, mas havia um motivo principal: trazer o sinal sobre a igreja. Assim como João Batista, houve motivos pelo qual ele veio: condenar o pecado, batizar as pessoas. Mas havia um motivo principal: apresentar o Cordeiro. Somente quem teve os olhos abertos para ver o motivo da mensagem de João Batista pôde aceitar Cristo como o Messias. Mais um pouco aqui, irmãos, parágrafo 74 já lemos, parágrafo 82 a seguir. Olha o que disse o nosso mensageiro, irmãos. 82. E agora, como poderia haver um sacrifício mais perfeito que o próprio Deus, tornando-se a expiação, Ele mesmo? Quando Deus se fez carne em seu próprio sangue criador, a única maneira que a vida de Deus podia voltar. Porque todos nós nascemos pelo sexo, e portanto a vida que está nisso é do mundo, e essa vida não permanecerá. É uma coisa já julgada e condenada, não se pode remendá-la, não há maneira de remendá-la, não há maneira de poli-la, não há maneira de melhorá-la, tem de morrer. Esse é o único requisito que há, tem de morrer, a velha natureza tem que morrer. E o substituto, a vida de Jesus Cristo, tem de entrar em você, que é o Espírito Santo, o sinal de Deus, que você aceitou o sangue de seu Filho Jesus Cristo. Olha, logo nos dias de Wesley, nos dias de Lutero, ensinou a crer, nos dias de Wesley, a química do sangue. Porém, este é o último dia, quando o sinal é requerido. E isso junto forma a unidade completa para o arrebatamento. Água, sangue e espírito surgem. Quando uma mãe dá à luz a um bebê, num nascimento normal, a primeira coisa que aparece é água. A segunda coisa é sangue, e depois a vida. Né? O Lutero, água, justificação. O Wesley, sangue, santificação. E a mensagem do irmão Branham,
A mensagem do sétimo anjo, a vida, o Espírito Santo. Esta é a mensagem trazida por Deus através do profeta. As demais coisas acompanham essa mensagem, e nós precisamos dela também, mas temos que seguir até captarmos realmente o que é a mensagem, que é a vida retornando para o grão, para que possamos voltar à posição do homem antes da queda. E então isso gerará em nós fé de arrebatamento. Vamos um pouco mais aqui, irmãos. Do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo veio água, sangue e vida, e a igreja inteira, a noiva junto, foi formada por justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo, o qual é o sinal. Como diz em Hebreus 11, todos esses que andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras e foram desamparados, e todas essas coisas que fizeram, sem dúvida não foram aperfeiçoados sem nós. E a igreja, neste dia, que recebeu o sinal do batismo do Espírito Santo, de que o sangue foi derramado, o que o Espírito Santo está sobre a igreja, sem nós, então eles não podem ressuscitar. Porém, estão dependendo de nós, porque Deus prometeu que ele a teria, e alguém estará lá, eu não sei quem será, porém alguém a receberá. A única coisa pela qual sou responsável é por pregá-la. Cuidar da semente predestinada é negócio de Deus. No entanto, estar lá, porque eles estarão lá, cada um deles, um com o outro, a era da água, a era do sangue, e agora é a era do sinal do Espírito Santo. E recorde, Israel passou por muitas coisas, porém foi no entardecer quando o sinal foi requerido. Não foi pela manhã, nem na preparação, os 14 dias do cordeiro. Israel sabia que algo se aproximava. Também Lutero sabia, também Wesley sabia, também Finis, Knox, Calvínio sabiam. E eles sabiam que chegaria um tempo quando a coluna de fogo regressaria à igreja. Eles sabiam que viria um tempo quando essas coisas sucederiam, porém não viveram até vê-las, mas as antecipavam atenciosamente. Israel sabia que algo se aproximava, mas foi no entardecer que o sangue do cordeiro, o sinal, foi colocado na porta. Contudo, o cordeiro já havia se levantado. Foi o cordeiro no decorrer de tudo, foi o cordeiro no tempo de Lutero, foi o cordeiro no tempo de Wesley, porém agora é o tempo do sinal, que cada casa tem de estar coberta pelo sinal, cada casa de Deus deve estar coberta pelo sinal, todos os que estão dentro têm que estar cobertos pelo sinal, e a casa de Deus é o corpo de Jesus Cristo, e por meio de um Espírito somos todos batizados neste sinal, e nos tornamos parte dele, porque vós, que agora estáis vivendo agora, disse o profeta. Ainda o parágrafo 125, irmãos, o profeta diz, havia muitas mensagens, mas a mensagem da era uma. Parágrafo 125. Ele diz assim, lembre-se, aquele sinal, se aquele sinal não fosse exposto, mesmo o pacto ficava anulado, isso mesmo, o pacto ficava anulado. Não havia pacto enquanto aquele sinal não estivesse lá. O sinal representava o pacto. Deus fez um pacto com eles, sim, Senhor, porém o sinal tinha que estar. Não era efetivo, o pacto não era, a menos que o sinal estivesse lá. Podem ter havido muitos judeus que disseram, venha aqui, não tenho sangue na minha porta, porém quero mostrar-lhe algo. Eu sou um judeu circuncidado, eu sou circuncidado. Isso não significava aquilo. Você está vendo, irmão, a profundidade disso? O judeu podia dizer, eu não tenho sangue ali na minha porta,
Mas eu posso provar que eu sou um judeu, fui circuncidado, sou da tribo tal. Ele podia mostrar tudo. O anjo não respeitaria nada, somente respeitaria se o sinal estiver na porta. Alguém pode dizer, eu creio no profeta, eu fui batizado em nome de Jesus, eu conheço os mistérios da Bíblia. O anjo não vai reconhecer isso. Só vai reconhecer se o sinal estiver sobre você. Todas essas coisas fazem parte, mas elas te levam a algo maior. E esse algo maior é a mensagem da hora, que é realmente o selo do Espírito Santo. Não estou dizendo que batismo, ceia, selos não é a mensagem. Tudo isso faz parte do grande plano de Deus. Mas não é eu, é o profeta que diz que a mensagem realmente é o sinal, porque tudo isso vem para nos canalizar a chegar e receber a vida de Deus em nós. Aleluias! Um pouco mais aqui. Você pode dizer, eu sou batista, presbiteriano, metodista, o que quer que você queira, mas vendo eu o sinal. Você diz, eu sou crente, minha mãe foi membro desta igreja, meu pai foi membro desta igreja, eu sou membro desde menino. Isto não significa aquilo. Ah, eu sou pregador da mensagem. Isso não significa. Eu não minto, não roubo, eu não faço isto. Isto não significa aquilo. Eu pertenço ao tabernáculo Brana. Eu faço isto ou aquilo mais. Eu creio em toda a palavra. Aqueles judeus podiam dizer, eu creio em Jeová. Se cresce, ele teria ouvido a mensagem. Você está captando aqui, irmãos? O profeta mostrando, os judeus passaram por muitas coisas, o sacrifício do cordeiro e tantas coisas. Mas se não houvesse sinal lá, eles estavam fora. Ele diz aqui, você pode dizer, eu sou do tabernáculo Brana, eu não minto, eu não roubo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele diz, mas isso ainda não significa aquilo. Veja só. E ele diz, se realmente cresce, eles teriam ouvido a mensagem. Ora, mas ser um judeu, crer em Moisés não era estar na mensagem? Não, a mensagem realmente era o sinal naquele dia, e o sinal era o sangue literal. E hoje, crer no irmão Brana, estar na igreja, conhecer os mistérios da Bíblia, não é a mensagem? Não, a mensagem é o sinal. Isso faz parte da mensagem. Num certo sentido, é a mensagem, mas não o que realmente, vamos dizer, não o selo da mensagem. A mensagem é o sinal. Todas essas demais coisas vêm para nos levar para o que realmente é a mensagem da hora, que é o sinal em nós. Não podemos deixar essas coisas que acompanham a mensagem de lado, porque senão não chegaremos à mensagem. Temos que ter tudo isso, todos esses ensinamentos, porque tudo isso vai nos preparando para levar a mensagem. Mas o problema é que muitos tomam essas coisas que acompanham a mensagem e dizem, isso é tudo, eu já tenho. Olha só, se cresce, ele teria ouvido a mensagem da hora. Certamente que sim. Tinham muitas mensagens, porém esta era a mensagem da hora, vê? Eu creio na mensagem da hora, sim, o sangue foi aplicado no entardecer. Amém? Se cresce, vou repetir, se cresce, ele teria ouvido a mensagem da hora. Certamente que sim. Tinham muitas mensagens, porém esta era a mensagem da hora. Vê? Eu creio na mensagem da hora. Sim, o sangue foi aplicado. Aleluias. Vou ler aqui mais um pouco, irmãos, antes de encerrarmos. Eu creio que os irmãos estão captando e eu espero que o Espírito de Deus nos leve realmente a crer
e colocar em ação isso. 137. Mas vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Este é o requisito de Deus para esta hora. A mensagem do entardecer é para aplicar o sinal. Palavras do mensageiro. A mensagem do entardecer é para aplicar o sinal. Em outra mensagem ele diz: a mensagem de Lutero foi justificação. A mensagem de Wesley foi santificação. Mas a minha mensagem é o sinal. Eu vou saltar aqui alguns parágrafos que eu anotei. Eu tinha anotado os 146, 162. Vamos ler o 146 ainda. 146. Moisés na rua ia para lá e para cá, dizendo: aqui está a mensagem do entardecer. Sucedera ao fim dos 14 dias, que juntareis a congregação e matareis o cordeiro. Toda a congregação de Israel o matará. Porão suas mãos sobre ele, identificando-se com ele, e o sangue será posto sobre o portal e sobre a verga da porta. E vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, porque é um sinal que haveis aceito a morte do cordeiro, que eu provi para vós. O sangue era o sinal. 162. Mas quando chegou o entardecer, e estavam já para sair de viagem, havia um requisito solene. Não importava o quanto ele fosse judeu, o quanto havia cuidado de suas colheitas, o quanto havia cuidado dos vizinhos, quanto havia feito, que bom membro fosse, quanto dízimo houvesse pago, todas essas coisas estavam bem. Isso estava bem. Fosse ele um bom homem, reconhecido entre sua gente como um bom homem, mas sem o sinal do sangue, ele perecia. Ó, irmãos, que isso possa realmente funcionar em nossas vidas. É maravilhoso estar na mensagem, é maravilhoso conhecer tudo o que conhecemos, mas sem o sinal, que é realmente a mensagem da hora, nós ficaremos fora do rapto. E eu creio, irmãos, que eu estou falando para pessoas que querem estar no arrebatamento. Não querem, irmãos, enfrentar a grande e terrível tribulação que está para acontecer a qualquer momento. Vou ler ainda, para encerrar, 201 ao 205 da mensagem ao sinal. Ouça isso. Que Deus escreva nas tábuas do teu coração. Ouça, aplique, ó igreja, não vá falhar, queira não falhar. É a voz do mensageiro dizendo a você que Deus despertou nesta manhã para se conectar e assistir a palavra. Deus está dizendo: aplique, ó igreja, não vá falhar, queira não falhar. Não deixe que o sol se ponha. Não vá repousar, nem de dia, nem de noite. Não se arrisque. Não dará certo. Você tem que ter o sinal. Você diz: eu creio, sim, eu vou, eu creio na mensagem, está bem, mas isso é bom. Mas você tem que ter o sinal. Está ouvindo o Tabernáculo Brana? Você tem que ter o sinal exposto. Sem ele, todo o seu esforço em crer é em vão. É o profeta dizendo. Sem ele, sem o sinal, todo o seu esforço em crer é em vão. Vê? Você vive uma boa vida, você ouve o que a palavra diz, você vai à igreja, trata de viver direito. Isso está bem, mas isto ainda não é ele. Vendo eu o sangue, esse é o sinal. E o sinal aqui não é
porque o quê? Ele tinha que ver a química lá no Israel, né? Propriamente dita, porque a vida havia saído dele, era um animal. Porém, aqui, hoje, igreja, não é a química, o sangue literal de Cristo. Aqui é a própria vida dele. Aquele que estava no sangue e a química unicamente era um indicativo ou um sinal de santificação, mas a própria vida é o sinal. Pois sem a circuncisão, sem o sinal, você nem sequer está no pacto. A coisa inteira funciona em harmonia. Se você diz que está circuncidado pela palavra e por ela somente, então você crerá na palavra. Se você crê na palavra, então o sinal tem que vir. Pois ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí está você. Ó, que coisa! Que Deus abençoe e acrescente isso aos nossos corações, irmãos. Qual é a mensagem do tempo do entardecer? O sinal. O sinal. E o profeta fala em outra mensagem, ele diz: se você é batizado em nome do Senhor Jesus e não tem o Espírito Santo, você faz de Deus um mentiroso. Porque Deus disse: arrependei-vos, seja batizado em nome do Senhor Jesus e recebereis o dom do Espírito Santo. É um direito seu, mas você precisa querer. Mombrana diz assim, que uma criança, de nada adianta os pais dizer: eu vou criar você de uma forma diferente, uma forma, vamos dizer, mais adequada. Essa maneira de chorar, de gritar, isso aí é muito antiquado. E a mãe ali, o pai, coloca no bercinho um alarmezinho, uma sineta, uma campanhazinha e diz: ó, filhinho, você é diferente. Você não vai fazer como os demais aí, ficar abrindo a boca e chorando. Quando te der fome, aperta na campainha. Nós temos 2, 3 empregadas prontas para te ajudar. Quando faz xixi, aperta na campainha. O profeta diz: isso não vai funcionar. A criança sabe uma coisa só a fazer: chorar. E o profeta disse: essa é a forma de nós receber o Espírito Santo. Não existe, disse o profeta, em outras palavras, arranjos. É chorar. O profeta diz assim: chorar até que ranho saia dos seus narizes. Ah, mas isso é muito antiquado. Essa é a velha maneira. É a maneira de se achegar a Deus. É a maneira que o bebê sabe que vai trazer a mãe para nutrir ele e alimentá-lo. Por isso, meu irmão, chore. Bata na porta. Proponha no teu coração. Converse com a família. Diz: vamos, meus filhos, vamos, esposa, vamos expor o sinal. Pede a Deus: Senhor, o que eu tenho que tirar, o que está impedindo para que o sinal seja exposto em nossas vidas, nos mostra. Mas se Deus já tem te mostrado através da palavra, haja, põe em prática. Na mesma mensagem, o sinal, o profeta diz: se você está interessado a expor o sinal, então dê um pontapé na televisão, nos baralhos, nos shorts, em todas essas coisas imundas, nas revistas, nos jornais, coisas inadequadas que você tire o tempo de Deus, dê um pontapé. Mas hoje se vê às vezes: ah, mas é para fazer educação física. Irmãos, barbado aí, de bicicleta por aí, de bermuda. Quando o profeta diz que isso é uma roupa de efeminado, põe uma calça tectel, anda como um homem cristão, não como o mundo. Se queremos expor o sinal, há um jeito só. E eu creio, irmãos, que Deus está dando os seus últimos alertas. O juízo está vindo. Desperta, ó igreja. Desperta.
Será que o dinheiro, será que a prosperidade amorteceu a sua mente, que já não tem mais desejo, anseio, clamor por Deus? Será que se tornou um crente social, moderno, todo cheio de pompa, pomposo, vem à igreja, põe sua oferta, está tudo bem isso. Mas sai dali e tem suas reuniões sociais, seus drinks sociais. Olha o que o profeta disse aqui, que tem alguém que diz, eu quero o sinal, mas eu não quero que fulano saiba. Às vezes é isso, você não quer que aquele colega, aquele empresário da alta sociedade que convive contigo, você não quer dizer para ele, quando se assenta na mesa, eu não bebo. Ah, toma um vinhozinho. Não, obrigado, eu não bebo, eu sou um cristão. É isso, identifique-se com a palavra, meu Deus. Quantos que não têm recebido o sinal por falta de se identificar com a palavra? Oh, irmãos, poderíamos ir longe nisso, mas eu quero deixar que Deus, que o Espírito Santo, dê continuidade a isso, irmãos. Que está no meu coração a palavra, a mensagem de Deus, que isso gere frutos, que isso desperte vocês, jovens, que se interte tanto com coisas, não são erradas muitas vezes, pizzaria, reuniões entre jovens para passeios, tudo está bem, desde que você tenha em primeiro lugar Deus. Mas por que não se reúne para ler as mensagens? Por que não se reúnem para orar? Isso mostra que o teu foco não está realmente no objetivo. É porque, quem sabe, você enganou, cauterizou sua consciência e acha que a mensagem é ter o conhecimento. Isso, se fosse assim, seria uma questão teológica da Bíblia. Não, irmãos, a mensagem, eu repito, é o sinal. Essa é a mensagem do profeta Elias, e é isso que nos levará, e é isso que nos colocará no arrebatamento. Feche os seus olhos nesse momento e vamos orar. Pai Santo, como eu sinto, Pai, parece tentar falar de uma forma mais clara, mas é o Teu Espírito que pode clarear isso para nós, Pai. E eu peço que o Senhor desperte Tua igreja, Tua noiva, e que o Senhor ajude o Teu povo, Pai, compreender o que é a mensagem do tempo do fim, o que é a mensagem do entardecer. Não ficarem somente com aquelas coisas que acompanham a mensagem, que são bom, mas a mensagem tem um ponto, Pai, e a mensagem é o sinal. Foi o profeta que disse, Pai, desperta nossos jovens, nossas famílias. Pai, quando eu vejo essa pandemia, quando eu vejo essas coisas, Senhor, e eu pensava que isso colocaria os irmãos em desespero, e vejo que muitos estão até mais dormentes do que antes, por se ausentar, às vezes, dos cultos presenciais. Meu Deus, isso causa desespero, Pai. Eu peço que o Senhor venha sacudir o coração da Tua igreja, Pai. Despertar, ó Pai, para a hora em que estamos vivendo. Conceda isso, Senhor, pois em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu apresento a palavra que foi trazida por Teu Espírito e apresento nossos corações para que o Senhor possa ampliar isso em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém.